Batismo. O que ensina a Bíblia? O que a palavra de Deus fala sobre o batismo? O tema batismo, como já vimos, é profundamente bíblico e teológico. Ele aparece como um sinal visível de uma realidade espiritual e possui significado espiritual, público e simbólico. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imergir, mergulhar, submergir. É exatamente o significado da palavra batismo. Na Bíblia, o batismo representa arrependimento, perdão de pecados, identificação com Cristo, nova vida espiritual e ingresso na comunidade de fé. Havia os homens chamados os pais da igreja, pais apostólicos e pais da igreja. Os pais apostólicos se diferenciam dos pais da igreja por uma razão somente. Os pais apostólicos tiveram contatos diretos, pessoais, com os discípulos de Jesus, enquanto que os pais da igreja tiveram contato já em seguida, não mais com os discípulos de Jesus diretamente, mas com os sucessores. E os pais da igreja, nós vamos encontrar Justino Marte, cerca de 155 anos depois de Cristo. Ele descreve os convertidos sendo instruídos na fé, que jejuavam e oravam, está escrito em seus registros, e eram batizados em água, recebiam nova vida em Cristo. Tertuliano, cerca de 200 depois de Cristo, assim ensina sobre o batismo. Lavagem dos pecados. Acho que aí ele foi um pouquinho fora do que a Bíblia está ensinando, porque não é o batismo quem lava os pecados. Quem lava os pecados é o sangue do Cordeiro Jesus, é o sangue de Cristo. Mas é um compromisso com Cristo, e representa uma entrada na comunidade cristã. Batismo que ensina a Bíblia. O batismo surge, em primeiro lugar, em Deus, e é uma ordem de Jesus aos que creem. Não é uma ordem da igreja, não é uma ordem do pastor, não é uma ordem de uma congregação, mas uma ordem direta de Jesus Cristo a todos aqueles que nele creem. Em Mateus capítulo 28, verso 19, Mateus 28, 19, nova versão internacional diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é uma opção do crente, porém uma ordem de Deus para todos aqueles que creem. Em segundo lugar, nós vamos ver que o batismo é honrado por Jesus quando ele próprio é batizado. Jesus se batiza, o unigênito de Deus, aquele que nunca pecou. E o batismo tem um símbolo: morrer para o mundo, para o domínio das trevas, e nascer para Cristo, nascer para o reino de Deus. E Jesus, que nunca pecou, ainda assim se submeteu ao batismo. Ele até surpreendeu João. João disse: eu não vou lhe batizar, eu que preciso, eu é que sou pecador. E Jesus falou para ele algumas coisas importantes. Nós então encontramos na Bíblia Jesus se batizando. Por que Jesus precisava se batizar, sendo o unigênito de Deus? Relembremos um episódio. Diz assim, Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, nova versão internacional. Diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, assim para cumprir toda a justiça. E João
finalmente concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, é linda esta passagem. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho muita alegria. Este é o meu filho querido, meu filho amado. Testemunho para todos que estavam ali. Bom, aqui temos uma observação importante que nos ensina um pouquinho a respeito do batismo. A expressão que diz Jesus saiu da água indica que ele entrou na água. Ele não foi batizado com água na sua cabeça, mas ele entrou e saiu. Se Jesus saiu da água é porque ele entrou na água. A palavra grega é anebe, e também dá origem à palavra anabainó, e estas palavras no grego significam ascender, sair, levantar-se, brotar, surgir. É sair da água. Ele entrou, ele ingressou e saiu. Não foi uma aguinha na cabeça, mas claramente correspondendo ao próprio significado da palavra, ele mergulhou ou foi mergulhado. Em João capítulo 3, verso 23 temos: João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Se é para botar água na cabeça, não precisa ir para um lugar que tem muitas águas. Obviamente, não precisa mais maiores explicações a respeito disso. Em Atos capítulo 8, versos 38 e 39 temos: eles desceram a água e depois subiram da água. Nós temos isso. A palavra de Deus mostra claramente. Mas voltemos ao tema central. Jesus se batizou para cumprir o plano divino. Convém cumprir toda a justiça. O batismo de Jesus representou um ato de obediência de Jesus Cristo ao Pai, para testemunho, para ensino a todos nós, desde aquele tempo até a sua volta. Jesus se batizou em flagrante gesto de identificação com a humanidade. Ele quis mostrar a nós que era necessário e que era importante, que era relevante eu testemunhar publicamente aquilo que aconteceu no meu interior. Eu agora sou de outro reino, eu saí do reino do mundo, agora sou do reino da luz. Eu não sirvo mais ao reino deste mundo, mas ao reino de Cristo Jesus, e a minha vida mudou. A minha vida deve corresponder ao reino de Deus. É um reino de justiça, é um reino de verdade. Quando um crente nos decepciona, um pastor, um líder ou um crente dando péssimo testemunho, e nós ficamos tão decepcionados, eles simplesmente escaparam do caminho que pertence ao reino de Deus e utilizaram os valores do reino desse mundo por fraqueza. Precisam se arrepender, precisam confessar os seus pecados, porque somos pecadores e devemos confessar os pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. É uma decepção muito grande quando isso acontece. Jesus então se identifica com a nossa humanidade pecaminosa, sendo ele santo, sem pecado. Jesus se colocou no nosso lugar, no lugar de nós todos pecadores. Jesus se batizou para exemplo dos que viriam a crer. Jesus se batizou para que você que nele crê também se batize. Claramente foi esse o objetivo de Jesus Cristo. Você que já crê e ainda não se batizou, ainda está incompleto, precisa completar. E vamos seguir para compreender um pouquinho mais sobre o batismo e sobre o que Jesus e o que a Bíblia ensina sobre esse tema tão importante. Vamos ver em terceiro lugar que o batismo é a demonstração de obediência daquele que crê. Em Marcos capítulo 16, verso 16 tem: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está ou será condenado. A condenação está ligada à incredulidade, obviamente, não à ausência do batismo, como vimos.
né? O batismo não salva, mas é uma demonstração de obediência a Deus, a Jesus Cristo. O batismo é fruto da fé verdadeira. Recusar conscientemente pode indicar resistência à obediência e à fé. Na verdade, pode representar uma desobediência a uma ordem de Deus. Compreendeu, mas não quero fazer. Então estou em desobediência àquilo que o nosso Deus nos ensinou. A palavra de Deus nos mostra que quando Pedro pregou, aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas, porque compreenderam que deviam obedecer a Deus, uma vez que creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados. O batismo sem o arrependimento não resolve coisa alguma, será meramente um símbolo sem nenhuma expressão, sem nenhum valor. Mas quando ele está combinado com um novo nascimento, então tem poder para testemunhar. O eunuco etíope foi batizado imediatamente após receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Eu vou pedir para colocar este texto de Atos capítulo 8, versos 36 até 39, porque no 39 tem um ensino muito interessante. Esse eunuco, ele havia saído da Etiópia, ele era um superintendente de alto escalão de uma rainha chamada Candace, etíope. E ele ia a Jerusalém para adorar, então ele temia a Deus, mas ainda não havia encontrado direito o caminho. E ele, quando retornava de Jerusalém para o seu país, ele vinha numa carruagem, e tinha um homem, servo de Deus, chamado Filipe, e o Espírito Santo falou, o Espírito Santo fala até hoje. Se nós buscarmos a presença de Deus intensamente, nós vamos ver que o Espírito Santo vai começar a falar frequentemente conosco. Quando estamos muito preocupados com futebol, quando estamos preocupados só com contas a pagar, só com as coisas desse mundo, então às vezes esquecemos e não entendemos o que o Espírito Santo está falando. Mas se tivermos a honra desde cumprir nossas obrigações, mas mesmo assim buscarmos o Senhor, o Espírito Santo vai falar conosco. E o Espírito Santo falou para o Filipe: Filipe, vá perto desta carruagem. E Filipe foi, obedeceu. Chegando lá, ele viu que um homem estava lendo a Bíblia, estava lendo o livro de Isaías, e ele leu, e então ele se aproximou mais e perguntou: ei, você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: não estou entendendo, não tem ninguém para me explicar. E ele estava lendo a passagem que dizia que ele foi levado ao matadouro, morreu em nosso lugar, falando sobre Jesus. E ele disse: eu não entendo. Então Filipe subiu na carruagem, ele convidou disposição e tempo dedicado a Deus, impressionante, e seguiu viagem com o etíope, e começou a partir deste momento que ele fala de si mesmo, o eunuco perguntou, ou de outro. Então a Bíblia diz que Filipe começou a explicar, a partir daí, a anunciar Jesus. Que coisa linda. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar, aí depois disso aí, olha, eles prosseguiram, aí prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui água, que me impede de ser batizado? Agora olha a resposta do Filipe, verso 37. Assim deu ordem para 36, ora que a água que me impede para ser batizado. Esse é o 36. 37 está vazio. Não tem nada no 37. O que houve, hein? 37. Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. Aí vamos ao seguinte, essa é outra versão, essa é King James. Assim deu ordem, agora nova versão internacional, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Que experiência linda, conversão.
E temos um outro exemplo, que é o carcereiro e toda a sua família, naquele episódio de Paulo e Silas, que o carcereiro ia se suicidar, e Paulo gritou: não faça isso. E ele ficou admirado, disse: todos nós estamos aqui, ninguém aqui fugiu. Cara, não é possível que não fugiram. E que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, a família do eunuco foi chamada. Morava perto, ou morava no prédio em cima, sei lá onde, e vieram e ouviram a palavra, e todos creram, e todos foram batizados. Todos foram batizados. Então, o batismo é a demonstração de obediência daquele que crê. Creu, se batize e testemunhe. Mas em quarto lugar, o batismo é testemunho para a família e para os que estão de fora. É um testemunho que vocês deram para a família, e para todos que tomarem notícia, e para todos que estão fora, todos que estão através das rádios, todos que estão através das redes sociais. Em Atos capítulo 16, versos 30 a 33, vamos botar a história do carcereiro. O carcereiro que se batizou com toda a sua família. Vamos botar o texto. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: é sempre Jesus. Creia no Senhor Jesus. Só Jesus salva. Não há outro que possa salvar. Só Jesus Cristo tem poder para salvar. Não existe corredentores. A mãe de Jesus não pode salvar ninguém. Ela foi salva, ela disse: obrigado a Deus, porque não observaste a baixeza da tua serva. Aí diz: não, ela é tratada de Ave Maria. Ave significa olá Maria, oi Maria, é isso que quer dizer. Ave César. César era santo por acaso? É olá, bom dia, oi, como vai? Olá, olá Maria, né? Deus escolheu você, glória a Deus. Uma menina exemplar, que tem nosso reconhecimento, mas nunca nossa adoração deve ter, nunca. Ela foi salva por Jesus. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe da parte humana de Jesus. Se ela for mãe de Deus, ela é deusa. Se ela for mãe de Deus, ela é rainha do céu. Isso é mentira, isso é diabólico. No Antigo Testamento, os judeus que se afastavam de Deus adoravam uma rainha do céu. Atribuíam que também havia uma mulher que era rainha do céu. Isso é desvio total. Maria deve ser reconhecida como uma grande bênção, uma menina pura, santa, dedicada e que foi escolhida, que gerou o Filho de Deus da parte humana e deu a luz a ele e cuidou de Jesus e ensinou a Jesus com seu marido. A Bíblia diz que ela teve muitos outros filhos e filhas. A Bíblia, todas as Bíblias da face da terra dizem que ela teve filhos e filhas, que Jesus teve vários irmãos. E depois ainda Maria teve que padecer aquelas dores imensas de ver seu filho querido sendo preso, sendo julgado, vítima de mentiras, e depois sendo pregado no madeiro, com aqueles pregos, aqueles cravos, aqueles soldados impiedosos, e furando-lhe e pregando no madeiro. A mamãe viu tudo isso, que dor. Então, glória a Deus por esta jovem, que foi virgem até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, se tornou uma esposa normal para seu marido José. E essa mentira é pregada porque foi dito que o sexo é um dos pecados capitais. Mas quem disse isso? Onde é que isso está escrito? Da onde surgiu isso? Eu vejo na Bíblia que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e os abençoou, e disse para o homem e para a mulher: enchei a terra, povoai a terra, sujeitai a terra toda. Enchei a terra. Como é que eles encher a terra? Se Deus mandou eles encher a terra, como é que o sexo é
é pecado capital. Como? Que absurdo, que contradição. Seria pecado se eles falassem, não vamos ter sexo não, Deus. Deus, não vamos ter não. Nós somos santos, somos mais santos do que o Senhor que fez o sexo, e nós não vamos ter não. E aí morria o casal e acabou o mundo. É uma bobagem tão grande, né? Óbvio que o sexo mal usado, como qualquer coisa mal usada, é pecaminosa. Deus fez o sexo para o marido e para a esposa, e o abençoou. E abençoou o marido e a esposa. Nós, seres humanos, devemos honrar a Deus também nesta área, em todo o tempo. Jamais repetir essa blasfêmia de que sexo é um pecado capital, é um dos pecados capitais. Como foi dito esta inverdade, essa inverdade não poderia vir e ser, né? Como é que ela ia se harmonizar com a mãe de Jesus? Tinha que dizer que ela nunca teve relações sexuais para que ela não tivesse cometido o pecado capital. É por isso que inventaram isso. Bom, a mentira começou lá, e aqui uma nova mentira para encobrir aquela outra. O sexo é ideal ou idealizado por Deus para ser bênção para homem e mulher. E como a sociedade humana precisava aprender sobre esse tema. Como precisava aprender. Deus santificou. E nós vamos ver que Maria foi uma grande bênção, realmente, mas não é corredentora. Só Jesus Cristo salva. E aqui está dito, pregando a Jesus, receba Jesus, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Atos capítulo 16, verso 30 a 33, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, eles todos os seus, ele e todos os seus, foram batizados. Creram, é o batismo, creram, testemunhando. A obediência à ordem do batismo mostra ao mundo que a pessoa pertence a Cristo. Ela é de Jesus, e ela não tem vergonha de declarar isto: eu sou de Jesus. Que o Senhor nos capacite sempre a isso. Em quinto lugar, o batismo é autoconsciente de quem compreendeu a mensagem e decidiu obedecer a Cristo. Preste atenção nisso também, que é muito importante, é sutil. O batismo é ato consciente de quem compreendeu a mensagem e decidiu obedecer a Cristo. Eu pergunto a você, um bebezinho de 8 dias, ou de 10 dias, ou de 2 semanas, ele tomou alguma decisão? Eu pergunto a você, um bebezinho, ele se reconheceu pecador? Eu pergunto a você, um bebezinho recebeu Jesus como seu Salvador? Eu recebo. Um bebezinho confessou os seus pecados? E por que então batizar os bebezinhos sem que eles saibam? Quantos daqui de nós fomos batizados? Eu não fui, mas quantos fomos? Você se lembra quando você foi batizado, bebê? Você tomou alguma decisão? Se você não tomou, se você não se lembra, não é batismo, é alguma coisa a mais, não é batismo, não é o batismo ensinado por Jesus. O batismo é algo consciente de quem compreendeu a mensagem e tomou uma decisão de obedecer a Jesus. Aprendemos acima que Jesus entrou e depois saiu da água. Isso é mais uma clara confirmação de que o batismo é mergulho e não aguinha na cabeça. É um ensino incorreto. O ensino do batismo infantil é outro ensino correto. E podemos aprender que batismo é decisão de adultos, é coisa de adultos. Jesus se batizou aos 30 anos de idade. Por que não se batizou quando pequenininho? Quando bebê? É decisão de quem crê, posição de quem obedece, atitude de quem deseja testemunhar
O bebê, ele se batiza porque ele quer testemunhar que ele recebeu Jesus no coração. Explica isso. Não existe explicação. O batismo comunica, em último lugar, verdades espirituais profundas. Esse é o objetivo do batismo. O batismo simboliza uma nova vida de quem crê e recebe a Cristo. O batismo representa o abandono de uma vida pecaminosa para uma nova vida. Só adultos podem fazer isso. O batismo traduz a morte para o pecado e a vida nova em Cristo Jesus. Ressuscitamos para esta nova vida. É o ensino. Em Romanos capítulo 6, versos 3 a 5, vamos colocar Romanos 6, 3, 4 e 5. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Bota isso na cabeça de um bebê. Portanto, fomos sepultados com Ele, com Cristo, na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, olha que promessa, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando alguém é submerso, no ato de submergir, ele está proclamando: eu não quero mais seguir o curso deste mundo, eu quero seguir a Cristo. Quando ele é emergido, ele está dizendo: eu nasci para uma nova vida, estou testemunhando isto. É este o significado do batismo. Para concluir, nós devemos saber: o batismo não é uma sugestão ou uma opção, porém uma ordem de Deus, através de Jesus. Não é, acho que vou, eu já creio, mas vou deixar isso para depois. Não tem nada a ver. Quem se converte de verdade quer se batizar para testemunhar. O batismo é para todo aquele que crê em Jesus. O batismo é um ato consciente que só o adulto pode manifestar. O batismo é simbólico, sim, porque ele diz muito mais do que ele é. Ele aponta para uma experiência íntima com Deus, pessoal, intransferível, daquele que recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Vivemos num mundo de pecados, que nos convida todos os dias a sermos conforme o mundo é. E nós que nascemos em Cristo, devemos nos nutrir do Espírito Santo para sermos fortes, termos o caráter de Jesus, para dizer: não, isso eu não faço, nesse caminho eu não ando, nesta rua eu não entro. Personalidade e o poder de dizer não. Não, isso não, eu não faço. Isso é personalidade. Homem e mulher pode ter isso, não importa a idade. Aquele que nasceu de novo, aquele que tem Jesus, terá muitas oportunidades de dizer não, porque eu amo a Jesus, eu fui salvo por Ele, eu nasci de novo. Me encha do teu poder, ó Deus, da tua bondade e de capacidade para tomar as decisões segundo o teu Espírito Santo. Curve a sua cabeça. Você que está através das rádios, você que está pelas redes sociais, você que já se batizou, pode glorificar a Deus. Senhor, obrigado, me firma meus passos e me capacite
a te honrar em todos os dias da minha vida. Se eu pecar, que eu confesse os pecados, deles me arrependa. Eu quero seguir a Jesus. Eu compreendo a tua palavra que diz que se alguém diz que está em Jesus Cristo, também deve andar como ele andou. Me ensine a andar como Jesus andou. Jesus enfrentou a tudo e a todos e venceu o mundo. Que eu também saiba, Pai, em poder do Espírito Santo, enfrentar este mundo mal e permanecer de pé. As tentações são enormes, o mundo me convida ao pecado, são milhões de convites, muitos caminhos, muitas opções se abrem diante de mim. Eu preciso do Senhor para não cair naquilo que é uma cilada. O inimigo tem estratégias poderosas. Eu preciso de Ti, ó Deus, para discernir, decidir, caminhar com o Senhor e dizer não, não ao mundo. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. Eu te agradeço, porque um dia recebi a mensagem, e um dia eu criei contra tudo e contra todos, contra o curso natural deste mundo, que é dominado pelo maligno, e que toma posturas e posições de acordo com o maligno, e que quer me forçar a ser igual. Me capacite a dizer não ao mundo e sim ao Senhor, não aos valores do reino das trevas e sim aos valores do reino dos céus. Espírito Santo, me capacite, me lava, ó Deus, com o sangue de Jesus, me purifica de todo o pecado, firma os meus pés sobre a rocha. Eu quero te honrar e te glorificar em todo o tempo. Fica comigo, Senhor. Você pode dizer isso agora para Deus, para Jesus, dizer: aqui estou, ouvi a tua palavra, compreendi a tua palavra, compreendi a mensagem. Eu olho para o mundo e sei como é que ele está e como ele é. Eu já vivi tantas coisas, eu já vi tantas coisas, muitos convites já chegaram a mim, muitas tentações, nem todas eu venci, ainda que teu Espírito tenha me incomodado. Eu cedi porque todo mundo cede, e eu hoje aprendo que eu não tenho que seguir o que todo mundo faz, que eu devo me apegar ao Senhor para seguir os valores do teu reino. Esses valores vão me dar alegria, os valores do teu reino vão me dar paz, os valores do teu reino me dão futuro, os valores do teu reino me asseguram uma vida feliz de verdade, enquanto que os valores do mundo claramente nos arrastam para o abismo, para a morte, morte precoce, morte espiritual, falta de paz, tormenta espiritual, angústia profunda, remorso. Nada disso eu quero na minha vida. Eu quero ser limpa, eu quero ser limpo. Toda a sujeira, todo o esgoto do inimigo, teu inimigo e meu inimigo, de Satanás, eu quero ser dele purificado, purificada pelo sangue de Jesus. Eu te recebo nessa noite, ó Senhor, ó Jesus, como meu Salvador, como meu dono, como meu amo, como meu proprietário, como meu Senhor. Eu te recebo, eu dou minha vida ao Senhor, eu dou meu coração ao Senhor. Eu não estou dando meu coração nem minha vida a uma religião de jeito nenhum. A religião nos separa. Eu estou dando meu coração a Ti, Senhor, a Ti, Jesus. Receba meu coração, receba minha vida, receba-me como filho, como filha querida. Abraça-me.